Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, do sexo masculino, tenho 51 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Nossa aula de hoje está associada a uns assuntos muito importantes para a prova que vocês vão fazer. Se vocês irão fazer, claro, a parte referente à matriz energética e fonte de energia renováveis e não renováveis, correto? Bem como analisar, claro, as fontes de energia que estão disponíveis e são utilizadas no Brasil e no mundo, correto? Fósseis, biomassas e assim por diante. Tudo bem? Nós começamos nossa aula especificamente observando qual é a matriz energética, né? O que é a matriz energética? A matriz energética nada mais é que a composição, né, de todas as fontes para a obtenção de energia utilizada, nesse caso, no país. Aí você pergunta, pessoal, mas qual é a energia que vai querer se obter? Claro, a principal é a energia elétrica, né? Que é a energia que vai servir para fazer com que todos os aparelhos possam funcionar. Quando você fala da energia elétrica, você tem que lembrar que ela sempre vai sofrer, nesse caso, vai se aparecer através de uma transformação de energia. É importante lembrar que para se obter energia elétrica, seja da forma que for, é importante lembrar que vai haver uma transformação de energia. Agora, essa energia elétrica surge de fontes de energia, e essas fontes podem ser renováveis, não renováveis, alternativas, correto? No caso aqui nessa nossa tela, o que é que nós temos? Fontes renováveis, hidrelétrica, energia eólica, biomassa, energia solar. Não renováveis, petróleo, gás natural, carvão, alternativas. E aí que está a questão, são fontes renováveis, mas nesse caso são fontes diferentes que visam, claro, diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. E um detalhe importante, você tem que observar também a questão do impacto ambiental em todas elas, tá certo? É importante não esquecer isso. No caso aqui, nós temos o esquema das energias. O principal, como eu falei para vocês, é obter energia elétrica, certo? Aqui a lâmpadazinha indicando isso. De onde vêm as energias que fornecem energia elétrica? Das fontes não renováveis e das renováveis. Aí, bem como das alternativas que veremos depois. As não renováveis, como eu falei, entra energia nuclear, não esqueça. Gás natural, nuclear, petróleo, carvão. Renováveis, solar, água, geotérmica, biomassa, essas são importantes. Isso é importante não esquecer. A energia das ondas também é uma coisa bacana, nova, que o pessoal está utilizando. A biomassa já vem sendo utilizada há muito tempo, a energia solar, a partir do século passado. Então, são coisas importantes que vocês precisam não esquecer. E tudo isso, claro, é cobrado dentro da banca, da VUNESP, que confecciona a prova do vestibular da UEA. Isso para vocês é importante, correto? Além disso, nós precisamos entrar fundo nessa parte da energia elétrica, da matriz energética brasileira. Nas fontes renováveis, o que mais usamos no Brasil? Claro, são uma fonte vinda da energia hídrica, correto? Que nesse caso está associada às famosas hidrelétricas. O que eu quero que vocês lembrem? Que no Brasil, cerca de 64% da energia, né, da capacidade instalada de produção de energia vem das hidrelétricas. Agora, só delas? Não, também você tem energia eólica, tem a questão da biomassa. Lembra isso? A biomassa, nessa configuração, está associada especificamente aos combustíveis que são obtidos nesse caso, com a cana-de-açúcar, não esquece isso, tá certo? E tudo isso está associado também àquele famoso biocombustível. A biomassa está ligada ao biocombustível, isso é importante não esquecer. Lembra isso também. Fontes não renováveis, também usamos no Brasil. E claro, muito se usa o petróleo, gás natural e carvão mineral. É importante para que vocês saibam, é importante vocês saberem onde elas vão ser aplicadas também. Lembre, termoelétrica e na indústria. Hoje em dia, o que mais se usa ainda é petróleo, gás natural e carvão. Só que, claro, com o passar do tempo, percebemos que o impacto ambiental está ficando cada vez maior. E se o impacto ambiental, com relação às fontes não renováveis, está ficando cada vez maior, é interessante se usar outras fontes para a obtenção de energia elétrica. E aí entram outras formas de se obter. Claro que nessa configuração você está associado às fontes alternativas. Uma delas, que é muito importante, que pode, nesse caso, ficar no lugar dessa parte não renovável, a parte da utilização do combustível fóssil como um todo, seria a energia solar. É uma energia limpa, é energia limpa, é. Agora, como é que você usa energia solar? De preferência através dos painéis solares, correto? Painel solar, que nesse caso tem um nome, são células fotovoltaicas, que nesse caso está associado ao que nós chamamos de efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Nada mais é que a utilização de fótons de luz que colidem contra essas placas e fazem com que os elétrons da placa possam se mover. E nessa movimentação dos elétrons há, nessa configuração, criação de corrente elétrica.
Agora, só tem essa forma de usar energia solar? Não, também tem um aquecimento, né? Aquecimento de líquidos, gerando aquela ideia da convecção para que você tenha a obtenção da energia na forma de calor. Isso é outra coisa importante para vocês. Lembra, a energia solar está associada a duas coisas. Primeiro, a questão do efeito fotoelétrico, né? Da utilização das células fotovoltaicas e também, claro, do aquecimento da água em função da reflexão da luz em espelhos. Claro que os espelhos seriam os espelhos esféricos, côncavos, que concentram a luz em um ponto, correto? Só essa? Não. Tem a energia eólica também. Energia eólica que seria basicamente a energia utilizada a partir da movimentação do ar, do vento. Nesse caso tem energia cinética. Aqui no Brasil, você tem a visão no Nordeste de fazendas de energia eólica espalhadas, correto? Outra biomassa seria a utilização, claro, dos biocombustíveis, principalmente da cana-de-açúcar, também é muito utilizado no Brasil. E isso tudo é importante para ficar no lugar dos combustíveis fósseis, correto? Hidrelétrica, isso aqui é uma outra coisa muito utilizada no Brasil, como nós vimos, 63% são energias obtidas de hidrelétrica. Você tem na hidrelétrica a transformação da água represada em energia. Só que essa água represada acumula energia potencial gravitacional que vai ser transformada nas turbinas em energia elétrica. E isso é importante não esquecer. A geotérmica está associada a quê? A utilização da energia que vem do centro da Terra. Nesse caso está associada à energia que vem emanada do centro da Terra. Então aí você tem o calor do centro da Terra aquecendo a água, gerando vapor, e o vapor tem a possibilidade de colocar tudo em movimento. No caso aí, tudo isso está associado à atividade vulcânica de uma determinada região. Naquela região do centro-oeste do Brasil que tem essas fontes geotermais que são muito utilizadas, tá certo isso? Outra coisa importante, a energia oceânica. E quando você fala em energia oceânica, você tem que lembrar que aí na figura está mostrando para vocês uma situação diferente. Lembra da energia eólica que tinha aqueles cataventos que se moviam em função da movimentação do vento? Aqui também tem uma espécie de catavento, essas hélices colocadas no fundo do mar. E essas hélices colocadas no fundo do mar giram em função da passagem das correntes marinhas. A corrente marinha, nesse caso, funcionaria como um vento, colocando-as para girar, nesse caso, claro, a criação de energia elétrica. E isso é importante não esquecer. Outra coisa importante para vocês são, claro, as vantagens associadas à utilização dessas fontes alternativas. Primeiro, renovabilidade. Significa o quê? Que está sempre se renovando. Impacto ambiental, que nesse caso o impacto com relação ao ambiente, a sua utilização é menor. Importante não esquecer, reduzindo assim o efeito estufa e, claro, a atividade de poluentes. Não esquece isso. Outra coisa importante, segurança energética, desenvolvimento regional. Quando você usa essas fontes alternativas, aquela região onde está sendo instalada, ela tende, claro, a se desenvolver. Correto? E isso é importante não esquecer, criação de empregos naquela região. É importante não esquecer isso também. Outra coisa importante, claro, são os desafios. Uma coisa importante para vocês é o custo. É caro fazer? É um pouco mais caro. Mas aí é que está a questão. A médio e longo prazo, isso dá retorno. O impacto ambiental inicial, quando você vai construir essas estruturas, elas são, de certo modo, preocupantes. Mas, claro, isso é temporário. Com o passar do tempo, né, esse impacto se dilui. Isso é uma coisa importante para vocês. Ainda um detalhe importante, tem impacto? Tem, mas são menores que as fontes não renováveis, tá certo? Outra coisa interessante é a intermitência. Essas fontes alternativas, nesse caso eólica, solar, elas não vão gerar energia de forma constante. Elas, claro, tem aquela transição, energia solar depende da iluminação, energia eólica depende da velocidade do vento e assim por diante. Nesse caso, você vai ter que lembrar que ainda assim, com a sua utilização, você tem um uso cada vez menor dessas fontes de combustíveis fósseis, correto? E isso é um detalhe que vocês vão precisar lembrar, eu espero que vocês consigam não esquecer. Lembre de toda essa utilização de energia para que você possa, na prova, aplicar o conhecimento da melhor forma possível e responder todas as questões. Bem, após vermos a teoria, vamos resolver algumas questões. Primeira questão. A matriz energética brasileira é marcada pelo uso de fontes renováveis. Contudo, ainda há no país predominância no uso de fontes não renováveis de energia. Em relação a esse uso, assinale a alternativa correta. Letra A energia nuclear é responsável pela maior parte da produção elétrica total. Letra B, o petróleo é a principal fonte de energia não renovável utilizada no Brasil. Letra C, a região sudeste é a maior produtora de carvão mineral de todo o território. Letra D, a biomassa é o combustível não renovável mais empregado no país. Letra E, o Brasil possui grande dependência de gás natural proveniente da Amazônia. Das alternativas, A, B, C, D e E, qual a resposta certa?
Letra B, de todas essas energias que nós vimos, o petróleo é a principal fonte de energia não renovável utilizada no país. Ainda se usa muito petróleo, só que aquela questão, estamos trabalhando para a utilização de fontes não renováveis e, nesse caso, de energia fontes alternativas para que ela possa ser mitigada, correto? Então, para a primeira questão, letra B. Segunda questão, uma questão do Prevest UEA 2025. A matriz energética brasileira tem grande participação de fontes renováveis de energia quando comparada às dos demais países industrializados. Qual fonte renovável de energia possui maior participação na matriz energética brasileira? Letra A, hidráulica. Letra B, eólica. Letra C, biomassa. Letra D, nuclear. Letra E, petrolífera. Das alternativas, A, B, C, D e E. Qual a resposta certa? Letra C. No caso, a biomassa, que está associada, dentre essas, claro, presta atenção, dentre essas, a que tem maior participação seria a biomassa em função, claro, da energia obtida a partir dos biocombustíveis, correto? Isso é importante não esquecer. Agora, presta atenção, quem está falando dentre os demais países industrializados, correto? No Brasil é a petrolífera, mas se você for analisar todos, é a biomassa a sua maior contribuição. Correto? Qual a resposta para a questão? Letra C. Olha, o aluno Gui está aqui, ele quer fazer uma pergunta para a gente. Diga lá, aluno, qual a sua pergunta? Professor, eu posso, na minha casa, modificar o tipo de energia utilizada? Boa, excelente pergunta, Gui. Parabéns. Pode, Gui. Você sabe que quando você fala de energia, sempre nós usamos energia vinda da central distribuidora, mas você pode trocar a matriz energética da sua casa. Você pode usar energia solar, usando as placas fotovoltaicas, ou você pode também, nesse caso, usar energia solar a partir da reflexão da luz na criação de forno solar. O importante pode-se trocar? Pode. Você vai pagar um pouco mais por isso? Acredito que não. Isso é importante também. Parabéns pela resposta, pela pergunta, Gui. E vamos à nossa terceira questão. É uma questão do Prevest UEA, beleza? 2025. A matriz energética mundial representa grandes diferenças com relação à matriz energética brasileira. Nesse sentido, a produção energética mundial está concentrada letra A, consumação de fontes não renováveis de energia como a hidráulica. Letra B, elevação do consumo de energia proveniente das usinas nucleares. Letra C, incentivo no consumo de combustíveis fósseis como o biodiesel. Letra D, utilização de combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral. E letra E, expansão no uso de fontes renováveis de energia como gás natural. Das alternativas, A, B, C, D e E, qual a resposta certa? Letra D, utilização de combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral. Isso é importante não esquecer, que no mundo todo o que mais se usa? Combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral. Isso para vocês é importante. É importante demais que vocês consigam lembrar todas essas aplicações. É importante demais que vocês saibam quando usar e como usar a teoria referente às fontes de energia. Lembrem sempre, no Brasil o que se usa mais no caso, os combustíveis fósseis. A contribuição do Brasil para o mundo está associada a quê? Nesse caso, a biomassa. Não esquece isso, através dos biocombustíveis, correto? Agora, outras fontes muito utilizadas de energia, quais são? Energia solar, lembra da energia solar, tá certo? Através das células fotovoltaicas ou da reflexão da luz. Lembra, uma outra forma bem interessante de obtenção de energia é energia a partir das ondas do mar também. Outra forma importante para vocês, correto? Isso é um detalhe que vocês precisam lembrar, eu espero que vocês consigam não esquecer. Na aula de hoje, vimos um dos assuntos mais importantes para o vestibular. Qual é? Nesse caso, fonte de energia, correto? Esse assunto é de fundamental importância para o Prevest UEA. Baixe o aplicativo do Prevest UEA e acompanhe o Prevest UEA em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Prevest e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!